Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Convido você, meus irmãos e amigos da Palavra de Deus, para estudar. Deixo agora à vontade o pastor Lucas Marcolindo na exposição do tema proposto, que é Escrituras x Espiritismo. Pastor Lucas, pode ficar à vontade, meu irmão, na exposição do tema. Vamos iniciar mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. E é importante que o raciocínio seja de fato à luz das Escrituras, pois o contrário, nós corremos risco, né? Não devemos correr esse risco, devemos firmar na palavra do nosso Deus. Reforçando a importância de raciocinar à luz das Escrituras, ouça o que o irmão Paulo escreveu. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Meu amigo, minha amiga, nós queremos dizer sempre, reforçamos isso. Nós não estamos aqui para criticar a sua fé. Nós não iríamos aqui por um programa, levantar cedo, para ficar aqui atacando a sua fé. Não. Nós apenas mostramos o que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, não podemos ser culpados, criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar você para a verdade que liberta, conforme está registrado em João 8:32, as palavras do nosso Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem poder de libertar. Se você descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, aquilo que Deus deu como orientação para nós por meio dos seus profetas, contrariam sim as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Qual? Mesmo tendo certeza, você já tem certeza, que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários às Escrituras, você se sente confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras ensinam? O que você me diz? O nosso irmão Paulo, falando a um povo ali envolvido em total idolatria, o seguinte: no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Eu espero, meu amigo, que você tenha de fato, sim, as Escrituras acima de toda a autoridade. Que o eterno Deus o abençoe em nome de Jesus. Nós vamos trazer então o resumo do programa número 16. No programa número 16, trouxemos o tema, a ressurreição à luz das Escrituras. Iniciamos com 1 Coríntios 15, do verso 12 ao 16. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
Deixamos claro que os fiéis, Jó, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Isaías, Daniel, Oséias e outros acreditavam na ressurreição. Trouxemos algumas ressurreições nos dias dos profetas e ressurreições nos dias de Jesus e dos apóstolos. Apresentamos Hebreus no seu capítulo 11, verso 39 e 40, que afirma: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Mostramos 3 ressurreições realizadas por meio de Jesus, a saber, a filha de Jairo, em Mateus 9, 18 e do 23 a 26, o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, verso 11 a 17, e Lázaro, o irmão de Maria e Marta, que está escrito em João, no seu capítulo 11, dos versos 11 a 14. A filha de Jairo havia acabado de morrer. O filho da viúva de Naim estava na caminhada para o sepultamento. O irmão de Marta e Maria estava morto há 4 dias e estava sepultado. Como outros milagres de ressurreição, estas pessoas foram restauradas à vida mortal que possuíam antes de morrerem. Todos morreram novamente. Somente Jesus ressuscitou para a imortalidade. Apresentamos as palavras do irmão Paulo falando da importância da ressurreição para a fé cristã. O irmão Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. O irmão Paulo afirmou: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 14. E ainda, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 18. Deixamos claro, por meio de várias escrituras, o desejo do inimigo em ocultar a ressurreição de Jesus. Lucas 24, do 21 ao 27, Atos 4, do 1 ao 3, Atos 17, 31 e 32, Atos 23, verso 6, Atos 24, dos versos 20 ao 23. Mostramos em Atos capítulo 4, verso 33, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Finalizamos com 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 e 14, que diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Está aí o resumo do programa número 16. O tema ressurreição já se choca com o ensinamento espírita. Ou ressurreição ou reencarnação. Não há como crer em ressurreição e em reencarnação. São opostos. Cristo ressuscitou ou reencarnou? Será que ele é o espírito mais evoluído, como diz o Espiritismo? E essa evolução se deu por meio de quantas reencarnações? Isso é contrário à palavra de Deus. Nosso tema hoje, Escrituras x Espiritismo. Ouça o que Deus fala por boca do profeta Isaías. Quando disserem a vocês: consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam: à lei, aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essas palavras, vocês jamais verão a luz. Isaías 8, verso 16, na Nova Versão Internacional. Temos que dar atenção às Escrituras. É o que está escrito. Também nós temos, para início do nosso estudo, Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre.
em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não, eles sabem sim, as almas se reencarnam e voltam para purgar pecados e para se acertarem. Olha que contrária à palavra de Deus. 2 Coríntios 11, verso 13 ao 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esses 3 textos que nós trouxemos lançam muita luz a respeito do tema em que nós estamos trazendo. É claro que apresentamos alguns temas já que vai e com certeza auxilia você no sentido de compreender a palavra do nosso Deus. Nós trouxemos os temas origem, natureza e destino do homem na morte, imortalismo e aniquilacionismo, e salvação e condenação à luz das Escrituras. No tema origem, natureza e destino do homem, você vai entender como o homem foi criado, do que o homem é composto, o que acontece com o homem na morte e qual o futuro do homem que morre ou da mulher. No tema imortalismo e aniquilacionismo, nós mostramos a crença na imortalidade da alma, que é a crença fundamental para manter o espiritismo, para a doutrina espírita. Se não houvesse a imortalidade da alma, o espiritismo não existiria. Imortalismo, o que eles acham e o que as escrituras dizem a respeito do destino dos mortos. Aniquilacionismo, nós mostramos que o homem não é imortal, o homem é mortal e que na morte ele é aniquilado, ficando sem vida completamente. E o tema salvação e condenação à luz das Escrituras, nós mostramos que a salvação não passa por processos de reencarnações. Se você ouvir esse tema, você vai ver que a salvação ela passa pela remissão dos pecados por meio do nome de Jesus, entender o que é a salvação mesmo e o que é condenação. Condenação não é você voltar aqui em sucessivas reencarnações até se purgar. Não é isso não. Porém, várias dessas doutrinas que se chocam com as Escrituras, elas existem por existir a crença na imortalidade da alma. E uma das dúvidas que mais angustia os seres humanos é é que diz respeito à sua natureza. O que o homem é? O que acontece com o homem? Qual o destino do homem após a morte? O que existe além da vida? São perguntas que as pessoas fazem. Existe consciência após a morte ou alguma forma de castigo ou recompensa relacionada com a vida aqui levada? Enfim, o que somos? De onde viemos? E para onde vamos? São perguntas que intrigam a mente humana. Com respeito às perguntas que trouxemos, eu quero dizer para você, meu amigo, com toda a franqueza e a sinceridade, não pode existir mais de uma resposta verdadeira a essas perguntas. Porém, existe uma variedade de teorias respondendo às perguntas. E nós que cremos na existência de um Deus Criador, nas Escrituras, não podemos crer em conceitos e teorias que negam e contradizem as Escrituras. Não podemos crer. A doutrina espírita não acredita na narrativa bíblica da criação. Ouça o que diz Allan Kardec. Allan Kardec, no capítulo 12 de A Gênese, esclarece-nos com precisão a linguagem figurada da Bíblia. Adão e Eva não seria o primeiro e único casal, mas a personificação de uma raça, denominada adâmica. A serpente é o desejo da mulher de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação. A maçã consubstancia os desejos materiais da humanidade. https://www.seismael.com.br/artigo/Gênese e Espiritismo. O autor desse artigo, ele apresenta que Allan Kardec não acredita na linguagem das Escrituras ali. Ele diz que é uma linguagem figurativa.
Por que que eles dizem isso? Dizem porque não querem se apegar aos textos bíblicos, que esses textos bíblicos se chocam com a crença espírita. Porque Deus criou o homem, Deus deu o fôlego de vida, Deus deu vida ao homem, Deus não pôs no homem uma alma imortal. Gênesis bate muito nisso. Eu sempre costumo dizer, você quer saber do que o homem é composto, como é composto? Vá ao livro de Gênesis. Leia lá e você vai encontrar. Ouça aqui o testemunho de um expoente do ensinamento e pensamento espírita. Olha o que ele diz. Carlos Embaçaí. Nem a Bíblia prova coisa nenhuma, e nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. O Espiritismo não assenta seus princípios nas Escrituras. É Carlos Embaçaí que está falando, um expoente do Espiritismo. O Espiritismo não assenta seus princípios nas Escrituras, nem rodopia, ele chama rodopia junto à Bíblia. Nossa base é o ensino dos Espíritos. E daí nosso nome, Espiritismo. Fonte, livro, A Margem do Espiritismo, Carlos Embaçaí, segunda edição, página 219. Nós podemos dizer que o Espiritismo, ele diz aqui que eles não são ramo do cristianismo. Não se identificam como cristãos. Mas querem o Cristo. É muito fácil, meu amigo, minha amiga, acreditar em coisas isolando partes. Olha, tome cuidado, usar as Escrituras como Satanás usou é perigoso. O Espiritismo usa as Escrituras desse jeito, pega aquilo que convém. Por que não admitem e não aceitam as Escrituras? Porque as Escrituras bateria forte neles. Com certeza as Escrituras chamariam a atenção da filosofia e da doutrina espírita. E uma das questões mais sérias é a questão das gerações derivadas uma da outra. Nesse sentido, o irmão Alva G. Huffer, em Teologia Sistemática, no tópico Antropologia, falando da origem do homem, ele diz: cada geração deriva sua existência de uma geração precedente. O homem hoje recebe vida de seus pais, dos seres humanos que já possuem vida. Cada geração constitui um link adicional na longa cadeia de transmissão de vida de pais para filho. Seria este um processo eterno? Teve a raça humana uma origem? Sim, o homem teve uma origem. Ele nem sempre existiu. Houve uma ocasião em que não haviam homens vivendo sobre a terra. As espécies humanas tiveram um princípio definido no passado. Houve um elo original na cadeia da vida humana. Uma vez viveu o primeiro homem e a primeira mulher. O que então foi a origem do homem? Quando veio a raça humana? Como começaram as espécies humanas? E assim, respondendo às perguntas, o nosso irmão Alva G. Huffer continua e responde: a Bíblia claramente ensina que o homem deve sua origem a Deus. E Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Gênesis 1, 27. Deus fez duas pessoas, Adão e Eva, que se tornaram os progenitores de toda a raça humana. Adão e Eva receberam a vida de Deus. Por eles, a vida humana foi transmitida a todas as gerações sucessivas. O homem não resultou de qualquer lenta operação de causas naturais sem inteligência e variação acidental na natureza. A raça humana não foi produzida por qualquer processo de desenvolvimento de pequenas formas de vida. O homem resultou de um especial ato criativo e instantâneo de Deus. O relato histórico da origem do homem está registrado nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. O primeiro capítulo coloca o fato da criação. O segundo capítulo descreve a maneira da criação do universo por Deus, com o homem sendo criado no 6º dia. O segundo capítulo apresenta uma explanação detalhada da formação do homem. O primeiro capítulo anuncia que Deus criou a raça humana. O segundo capítulo explica como Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. A criação do homem por Deus é descrita em Gênesis 2:7.
E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. A formação da primeira mulher é descrita em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22. E o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez ele uma mulher, e trouxe para o homem. O fato de que Deus criou o homem é registrado repetidamente na Bíblia. Deus criou o homem sobre a terra. Deuteronômio capítulo 4, verso 32. Louvado seja Deus. É por isso que o Espiritismo prefere não firmar ou se identificar como aqueles que creem nas Escrituras. Porque as Escrituras vão chocar, as Escrituras vão dizer muitas afirmações contra os princípios do Espiritismo. Deus nos criou. A formação do primeiro homem, da primeira mulher, como eles receberam vida. Gênesis 2, verso 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente, ele é uma alma vivente. Nós somos lembrados também pelo sábio Salomão, lembra-te do teu Criador, Eclesiastes 12, verso 1. O autor do Teologia Sistemática traz para nós vários outros textos falando de Deus como Criador. Ajoelhemo-nos ante o Senhor nosso Criador, Salmos 95, verso 6. Foi Ele que nos fez, Salmos 100, verso 3. Jó escreveu, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me tem dado vida. Jó 33, verso 4. Deus disse, eu fiz a terra, criei o homem sobre ela. Isaías 45, verso 12. Jesus ensinou, ele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Mateus 19, verso 4. O irmão Paulo declarou, nós somos geração de Deus. Atos 17, 29. Então esse ensino uniforme em todas as escrituras está em perfeito acordo com o relato de Gênesis, falando da origem do homem. Rejeitar o relato da criação de Gênesis é rejeitar, sim, um ensino básico das escrituras. Infelizmente, as pessoas recusam esse ensino básico das escrituras. O homem existe porque Deus criou e deu a ele vida. O homem foi criado não porque quisesse ser criado, mas porque Deus assim desejou criá-lo. Tu criaste todas as coisas e para teu prazer elas são e foram criadas. Apocalipse 4, 11. O propósito da existência do homem repousa no coração e vontade de Deus. O homem ocupa a mais alta posição entre as criaturas terrestres. Ele é superior ao reino animal, vegetal e mineral, sendo o último criado das criaturas. Ao homem foi dado a posição de Senhor sobre a terra. Gênesis 1, verso 26 ao 28, Gênesis 9, verso 2, Salmos 8, verso 6 ao 8, Salmos 115, verso 16. E aquele que for redimido experimentará os completos benefícios do homem como Senhor da natureza no futuro reino de Cristo. Hebreus 2, verso 6 ao 10. Cristo será rei dos reis, governador sobre a terra, e ele exercerá completo controle em extensão e eterno em duração. Os redimidos serão co-herdeiros com ele. Nós trouxemos aqui um pouco do que o irmão Alva G. Rufer traz. Não há como crer no Espiritismo e crer na inauguração do reino na terra. Não há como crer no Espiritismo e crer na ressurreição. Não há como crer no Espiritismo e crer na volta de Jesus. Não há como crer no Espiritismo e crer na remissão dos pecados por meio do nome de Jesus. Você vai entender isso, porque não há. Então o Espiritismo é uma contradição com as Escrituras. Você tem que pôr isso na sua cabeça, meu amigo. Não tem como ser cristão e espírita. Ou você é espírita ou é cristão. Não tem como. O Espiritismo é uma contradição. E não só contradição, mas muitas vezes é uma blasfêmia contra as Escrituras. É uma ideologia que põe as Escrituras por terra mesmo. Me perdoe eu falar, mas usa as mesmas ferramentas que Satanás usou. Usar as Escrituras naquilo que interessa a eles. Vamos ainda ler o irmão Alva G. Rufer em Teologia Sistemática no tópico Antropologia.
ele fala da falsa teoria da evolução. A falsa teoria que mais prevalece quanto à origem do homem é a evolução. De acordo com esta teoria, o homem resultou de um processo de desenvolvimento de formas menores de vida. Alguns evolucionistas acreditam que o homem evoluiu de um existente macaco antropóide. Eles asseguram que cada raça de homem evoluiu de uma diferente variedade de macaco. Eles sugerem que a raça amarela evoluiu do orangotango, a raça negra do gorila e a raça branca do chimpanzé. Muitos evolucionistas, entretanto, acreditam que o homem moderno e o existente antropóide evoluíram de um único animal ancestral que agora está extinto. Certos elementos da teoria da evolução foram estabelecidos por Lamarck em 1744 a 1829 na sua Philosophie zoologique. A teoria foi desenvolvida por Charles Darwin em 1809 a 1882. Suas duas obras famosas são Origem das Espécies, em 1859, e Descendência do Homem, em 1871. E o Espiritismo acredita na evolução do homem. É isso mesmo que você ouviu, eles acreditam no surgimento do homem por meio de evolução. A doutrina espírita, como já mostramos, meu amigo, minha amiga, contradizem as Escrituras. A doutrina espírita, ela tem dificuldade em crer na origem comum do homem. Vamos ler um tópico aqui de teologia sistemática, antropologia, do irmão Alva G. Huffer. A origem comum do homem e a unidade da raça humana são fatos intimamente associados com a origem divina do homem, oriundo de um direto e imediato ato criativo de Deus. A raça humana constitui uma espécie. Originalmente, essa única espécie constitui de duas pessoas, Adão e Eva. A vida total de toda a humanidade residiu neste único homem e nesta única mulher. Eles, a princípio, formaram a completa raça humana. Todos os homens, ambos vivos e mortos, foram descendentes deste primeiro homem e primeira mulher. Todo ancestral do homem pode ser traçado a estas duas pessoas. Adão e Eva são o princípio de toda a genealogia do homem, como progenitoras de espécies humanas. Adão e Eva transmitiram vida a seus filhos e, consequentemente, a todas as sucessivas gerações. Os filhos de Adão foram gerados na sua semelhança conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 5, verso 3. Todos os homens, portanto, têm uma origem e natureza comum. E ele segue dizendo que a unidade da humanidade é de muita importância para a teologia. E é mesmo, né? Este fato forma a base do ensino do irmão Paulo, que o pecado de Adão foi imputado à sua posteridade. Romanos 5, verso 12 ao 19. Mas o Espiritismo não consegue entender isso. Também a natureza caída de Adão é a herança comum para todos os homens. Isso é afirmativo e ensinado em todas as Escrituras. Todos os homens são pecadores, as Escrituras afirmam isso. Eles possuem a natureza de Adão. Todos os homens são um em Adão. Em Adão todos morrem, 1 Coríntios 15, verso 22. E todos os homens estão diante de Deus sob condenação por meio de Adão, Romanos 3, 19. A raça humana é uma unidade. Jesus se tornou um com a humanidade, Hebreus 2, verso 9 ao 16. Ele morreu por toda a raça humana. O evangelho da salvação através de Cristo deveria ser pregado a toda criatura, conforme está escrito em Marcos 16, verso 15. Todos os homens se tornam um em Cristo, Gálatas 3, verso 28 e Colossenses 3 e 11. Percebe que o Espiritismo vai se distanciar das Escrituras. Se o Espiritismo se afirmasse como uma religião ou como um credo que crê nas Escrituras, eles seriam bombardeados por inúmeros textos. Então, é melhor não se identificar com as Escrituras. É melhor não se identificar como cristão. Mas existem milhares que se dizem cristãos que são espíritas. Você tem que escolher o que você é. É um espírita ou é um cristão? Você é espírita ou é cristão? Você crê em Cristo ou crê no Espiritismo? Olha, meu amigo, qualquer teoria ou ensinamento que não leva em consideração o que nós apresentamos aqui não passa de invenções e enganações dos homens.
E quero dizer para você ainda, quanto à morte do homem, as Escrituras são claras em afirmar: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte é uma realidade. E a morte, ela vem como consequência do pecado. O irmão Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. O Espiritismo nega isso. Também temos a seguinte afirmativa: porque assim como a morte veio por um homem, também a reencarnação dos mortos veio por um homem. Ah, não foi isso. Está errado, não está, cooperador? Está errado, pastor. Ah, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Você, meu amigo, que quer ser cristão, espírita, você vai crer no quê? Na ressurreição ou na reencarnação? O irmão Paulo ainda diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, verso 21 ao 23. Meu amigo, minha amiga, não é seguro buscar entender a origem e destino do homem fora das Escrituras. Você corre um risco muito grande quando deixa de firmar-se nas Escrituras. Lembra o que aconteceu com Eva e Adão quando deixaram a palavra de Deus de lado? Caíram nas mãos de Satanás. Milhares e milhares de crentes hoje estão, infelizmente, caindo no engodo de Satanás, porque não conseguem firmar nas Escrituras. Eles buscam firmar a sua fé em muitos conceitos que se chocam com as Escrituras. E lembra bem, Jesus venceu Satanás ao apegar-se à palavra de Deus. Vamos trazer aqui algumas crenças a respeito do que acontece após a morte. Uma das crenças que nós trouxemos como primeira é simplesmente não há nenhuma forma de vida após a morte. Morreu, acabou. Esta é uma das primeiras crenças. A segunda, algumas pessoas defendem a hipótese de que, após a morte, uma parte imaterial inerente ao ser humano, chamada espírito, se desprende do corpo e, obedecendo uma lei chamada kármica, após um período de adaptação, volta para completar um ciclo evolutivo de aperfeiçoamento, de conformidade com o bem ou o mal que houver feito através do corpo material aqui na Terra. Depois de sucessivas reencarnações e após um período mais ou menos longo de aprendizado, tendo atingido determinado estágio de aperfeiçoamento, conhecimento e luz, não mais necessitará voltar a este mundo na forma humana, através de um corpo material. Galgando esta dimensão espiritual, é como se tivesse chegado à salvação ou a um estado de felicidade de tal que atingiu o objetivo para a qual fora criado, através de seus próprios esforços e da prática da justiça e da caridade. Então essa é a segunda crença. Algumas pessoas acreditam sim que o espírito sai e volta até completar o seu ciclo evolutivo. E a terceira? A terceira é, após a morte, uma parte distinta e imaterial do ser humano, chamada alma, no estado de perfeita consciência, vai para um lugar de tormento sem fim, como castigo pelo mal praticado no corpo, ou então para um lugar de gozo e felicidade eterna, como consequência do bem aqui praticado. Depois de um período não conhecido, voltará a ocupar um corpo, através da ressurreição da carne. Nessa condição, deverá passar toda a eternidade no lugar de tormento, chamado inferno, ou de gozo e alegria, chamado céu ou paraíso. Isso aqui é a doutrina da imortalidade da alma. E a quarta? A quarta é acreditar que, após a morte, não há consciência. O ser humano simplesmente desce à sepultura sem ao menos saber que morre. Num período determinado, será novamente chamado à vida para receber a recompensa, ou morte eterna, ou vida eterna,
Os que forem perdidos se farão cinzas, já os que receberem vida eterna vão viver nesta terra. Então, renovada e restaurada à pureza e perfeição de quando foi criada. Nós falamos sobre a quarta e a primeira. Elas são semelhantes em algo, mas tem uma grande diferença. Qual? É que na quarta hipótese e a primeira, a morte na primeira é definitiva. E na quarta, todos os mortos reviverão. Todos os mortos reviverão, uns para sempre e outros apenas para receberem a sentença da segunda morte, da qual não mais haverá ressurreição. Então todos terão a chance de voltar à vida novamente. Isso. Mas cada um receberá a sua recompensa conforme a sua escolha. Eu quero fazer aqui um comentário que eu acho interessante. A primeira hipótese que nós trouxemos, simplesmente não há nenhuma forma de vida após a morte, morreu, acabou, ela é mantida pelos ateus, pelo ateísmo. A segunda é mantida pelo espiritismo. E a terceira é mantida por grande parte dos que se dizem cristãos. Os crentes também acreditam que o homem passará a sua eternidade ou nos céus ou no inferno. Isso é crença os crentes acreditam nisso. Quase a grande maioria dos crentes. E a quarta é também uma crença de uma minoria de crentes, de uma minoria de cristãos. Tem uma minoria que acredita que o homem voltará à vida novamente por meio da ressurreição, que é garantida nas Escrituras. A Igreja de Deus se identifica com a quarta hipótese. Após a morte não há consciência. O ser humano simplesmente desce à sepultura sem ao menos saber que morreu. E num período determinado será novamente chamado à vida para receber a recompensa. Ou a morte eterna, ou a vida eterna. Os que forem perdidos se farão cinzas. É o que está escrito nas Escrituras. Já os que receberam a vida eterna vão viver nesta terra renovada, né? E restaurada à pureza e perfeição de quando foi criada e da maneira como Deus queria. Nesse sentido, ouça as palavras de Jesus em João 5, 28 e 29. Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí o Espiritismo, ele vai dar uma interpretação a isso aqui. E ele não crê do jeito que está aqui, ele faz igual Satanás. Vai interpretar o que está escrito. Vai trazer dúvidas igual trouxe no coração de Eva. E tem muitos crentes que aceitam. Meu amigo, firme na palavra. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão do sepulcro para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da condenação. Isso é bíblico, não tem como ficar discutindo isso aqui. A doutrina da imortalidade da alma deu razão, eu digo, e causa ao surgimento do espiritismo nas mais diversas ramificações. Vamos trazer aqui uma pesquisa que nós fizemos na wikipedia.org, Wiki Reencarnação. O Espiritismo é grande divulgador da doutrina da reencarnação no Brasil e na maioria dos países ocidentais, defendendo que a reencarnação é um processo obrigatório até o espírito não precisar mais reencarnar, e isso se dá quando ele se torna um espírito puro. A reencarnação é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar intelectualmente, através do trabalho e estudo, e moralmente, através do amor ao próximo, ou seja, caridade. Assim, ela é vista como uma bênção pelo Espírito, pois é uma oportunidade de progresso. Além de trabalhar para o seu desenvolvimento, o Espírito, quando reencarna, também vem expiar faltas que cometeu em reencarnações anteriores. Por exemplo, um assassino em série poderá reencarnar sem os braços e sem as pernas, para que aprenda a amar mais o seu próximo, pois nessa condição precisaria constantemente dos outros.
Ou, por exemplo, uma mãe que menosprezou seu filho poderia reencarnar em uma família que a menosprezasse, compelindo-a a repensar seus atos. Cada reencarnação é minuciosamente planejada pelos espíritos superiores, para dar a máxima oportunidade do espírito reencarnante de se desenvolver e obter o máximo de proveito de sua encarnação. Para o Espiritismo, a reencarnação é uma prova da justiça de Deus, que dá inúmeras oportunidades para o espírito se aperfeiçoar, em vez de mandá-lo para o céu ou o inferno eterno, porque simplesmente nasceu em uma família que não lhe deu a educação adequada. Segundo essa mesma doutrina, se o espírito se entrega à corrupção dos valores éticos e morais, ele terá incontáveis oportunidades de se aperfeiçoar, angariando parte das consequências funestas pelos crimes que cometeu para suas próximas reencarnações. Percebeu, ouvintes, como a coisa é contraditória à palavra do nosso Deus? Não é, cooperador? Pastor, é bem claro aqui, né? Não existe o processo de Jesus, da salvação por meio do sangue, mas sim o processo de evolução do espírito. E não existe a consequência do pecado. Isso. Que trouxe todas estas imperfeições. Então, se nasce alguém cego, é porque ele está pagando os seus pecados. Se nasce alguém aleijado, é porque está pagando os seus pecados. Percebeu, ouvintes? E vai se reencarnando, até tornar-se um espírito perfeito. Fizemos uma outra pesquisa em https://www.significados.com Espiritismo, perguntando o que é o Espiritismo. Ouça. Espiritismo, kardecismo ou espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. A doutrina espírita surgiu na França em meados do século XIX, a partir dos estudos e observações feitas pelo renomado pedagogo e educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, 1804 a 1869. Após se dedicar ao estudo científico do magnetismo e investigar as chamadas mesas girantes, que consistiam em eventos onde acontecia um movimento anormal de objetos sobre as mesas, sem qualquer tipo de interferência humana, Kardec começa a se interessar por assuntos relacionados à desmaterialização dos corpos e ao percurso do espírito humano. Como resultado, Allan Kardec publicou 5 principais obras que serviriam como guia para toda a doutrina espírita, ou seja, o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1859, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, o Céu e o Inferno, em 1865 e a Gênese, em 1868. O conjunto de todas essas obras é conhecido como a codificação espírita. Os conteúdos das obras de Kardec seriam fruto de seus diálogos com entidades, olha só, com entidades espíritas de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos, pois já ultrapassaram todas as provações impostas aos longos de suas vidas passadas e atingiram o ápice do desenvolvimento espiritual. O Espiritismo é aberto aos preceitos de diferentes religiões, como a cristã e a Umbanda, por exemplo, sendo que existem particularidades específicas em comparação a cada uma delas. Os conteúdos das obras de Kardec seriam frutos de seus diálogos com quem, cooperador Giliardi? Com espíritos de primeira ordem.
com espíritos de primeira ordem. Podemos dizer com entidades espirituais de primeira ordem. Com entidades espirituais de primeira ordem. Considerados espíritos perfeitos. Como falamos, o Espiritismo acaba ganhando cada vez mais adeptos que se identificam e se dizem cristãos, porém por falta de conhecimento ou por não levar a sério as contradições bíblicas entre o Espiritismo e a Bíblia, que muitos ainda acreditam no Espiritismo. Ouça o que afirma um periódico espírita intitulado O Reformador a respeito da Bíblia. Do Velho Testamento tiramos o Decálogo. Do Novo Testamento apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogado, ou sem valor, 90% do texto da Bíblia. Isso está escrito em Periódico Espírita, O Reformador, edição de janeiro de 1953. Pastor Lucas? Com espíritos de primeira ordem, podemos dizer com entidades espirituais de primeira ordem. Com entidades espirituais de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos. Ouça o que escreveu Allan Kardec na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, o título é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Lembra que nós falamos sempre de Sócrates, de Platão, que eles trouxeram essas ideias de imortalidade da alma? E aí eles dizem aqui, isso está no livro, num comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. E você pode encontrar isso em https://irpcdn-multiscrencite.com. Olha o que ele diz. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, seria errôneo concluir-se que ele colheu nessa seita a sua doutrina e que se tivesse vivido no outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito, Allan Kardec está dizendo. As que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos predispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Introdução ao Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, página 26. Percebeu, ouvinte? Ele diz que Jesus e o cristianismo se identificam com a filosofia trazida por Sócrates e Platão. E que Sócrates e Platão estaria, é o que ele está sugerindo, assim, orientado por algum espírito para manter esses ensinamentos. E que Jesus aceitava isso. O livro ainda diz assim, introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, além disso, essas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, também se encontraram em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. É muito sério, né, o que nós estamos trazendo aqui, meu amigo. É muito sério. Na página 27 ainda, diz assim, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado e mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Após a nossa morte, Allan Kardec vai falando, o gênio, o daimon, ou demônio,
que nos for designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Página 30. Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec afirma: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Ouça o que Kardec diz. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de se elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. A afirmativa de Kardec, de Allan Kardec, é: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Jesus ensinou isso, cooperador Giliardi? Não. Quem ensina isso são pessoas que se dizem cristãs, mas que trazem nos seus conceitos e doutrinas elementos do paganismo, e o qual Allan Kardec diz e identifica como cristianismo. É o paganismo que traz isso. O cristianismo não ensina isso. Se a alma é imortal ou imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível. Os crentes creem nisso. E por isso Kardec diz que o cristianismo se identifica com o espiritismo. Allan Kardec afirma: como se vê, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situações que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles dizem por intuição, ele está dizendo que Sócrates e Platão dizem por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. Isso está no livro O Céu e o Inferno, segunda parte. Livro de Allan Kardec falando do céu e do inferno. Olha os crentes aí com ideia de ir para o céu e de ir para o inferno, né? Ele ainda diz, segundo Sócrates, Allan Kardec falou, os homens que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. É o Kardec afirmando isso, e diz que Sócrates falou isso. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que se estabeleceram entre eles, de sorte que a morte não é nem uma interrupção e nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Onde você vai passar a eternidade? Os crentes têm isso, não tem? O que Allan Kardec diz ainda? Ouça. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que agora dão os espíritos, não teriam falado de outro modo. Não há nisto nada que deva surpreender, diz Allan Kardec. Não há nada nisto que deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecidos antes de virem à terra para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daquele tempo bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, e que foram escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente podem hoje fazer parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Jesus nunca ensinou isso. Quem ensina isso é o cristianismo apostatado, é o cristianismo paganizado, qual Kardec identifica como cristianismo. Não, Kardec, você está enganado, não é não? Vamos aqui trazer um paralelo do que está escrito e do que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Nós vamos trazer João 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração.
crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não existisse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, Jesus disse, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Agora ouça a interpretação de João 14, verso 1 ao 3, segundo o Evangelho Espírita. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito, na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que eles se encontrem, os aspectos das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Essas também são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Segundo o Evangelho Espírita, a interpretação de João 14, página 60. É o que eu disse no início, meu amigo, minha amiga, com todo respeito, mas essa é a forma como Satanás faz. Ele interpreta o que está escrito e dá um sentido que ele deseja. Percebeu? Ouça o que o Evangelho segundo o Espiritismo entende por expiação. Nós entendemos que a expiação ela é feita por meio do sacrifício do sangue de Cristo. Mas o Espiritismo entende por expiação outra coisa. Ele diz assim, mundos de expiação e de provas. É o tópico 13. Que vós direi dos mundos de expiação que já não saibais? Pois basta, considereis a terra em que habitais. Considereis a terra em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram inclinados representam o indício de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas. E por meio de trabalhos penosos e misérias da vida, até que mereçam passar para um mundo mais feliz. É isso aqui que é expiação. Expiação não é pela invocação do nome de Jesus, não. Percebeu, meu amigo? Não há como ser cristão e espírita, a não ser que você é um cristão daqueles que dizem ser cristão ou diz ser cristão, mas que é ainda um pagão disfarçado em um cristão. Evangelho segundo o Espiritismo, página 67. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, formadas por estes mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raça indígenas da Terra,
que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Evangelho segundo o Espiritismo, página 67. Vamos ler um outro texto de João 14, verso 15, o 17 e o 26. Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, verso 15, 17 e 26. Jesus está falando que o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, estaria habitando nos homens e capacitando os homens para conhecer a vontade de Deus e a verdade. Ouça a interpretação segundo o Evangelho Espírita. Jesus promete outro Consolador. Tópico 4. O Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Evangelho segundo o Espiritismo, página 125. Vamos continuar lendo a página 125 para mais esclarecimento aos nossos ouvintes. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala-se em figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 125 e 126. Desse jeito dá para crer em alguma coisa das Escrituras. Eu pego o que eu quero, interpreto do jeito que eu quero. Então o Espírito Santo é o Espiritismo, tá? Que viria. Não é isso que ele está falando, cooperador Giliardi? É isso que Allan Kardec diz. É muito sério o que nós estamos trazendo. E você quer ser cristão e espírita. Não tem condição, meu amigo. Você tem que crer ou na Bíblia ou no Espiritismo. Não tem como crer nos dois. Agora, se você quiser crer em Deus e no diabo, vai acontecer igual aconteceu com Eva. Eva queria acreditar em Deus e no diabo, e deu o que deu. E está cheio de crente que quer crer nas Escrituras e crer em conceitos que contradizem as Escrituras. Não é possível isso. Você tem que assumir uma postura, uma posição. Ou você está de um lado ou de outro. Não, eu quero ouvir o diabo e quero ouvir Deus. Eu estou trazendo como comparação Eva e o diálogo dela com Satanás. Vamos ler Atos 2, versos 17 ao 18. E depois a interpretação segundo o Evangelho Espírita. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Deus diz que do meu Espírito, Deus está falando que vai derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, do meu Espírito. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito, Deus está falando, derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Ouça a interpretação segundo o Evangelho Espírita. Item 9, prefácio.
Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Evangelho segundo o Espiritismo, página 431. É muito sério, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja considerando o que nós estamos trazendo. A mediunidade se revela em pessoas de todas as idades. Quando aconteceu a primeira sessão de mediunidade no Éden, lembra? O diabo entrou dentro da serpente. Amém, verdade. Amém. O que é mediunidade? É quando uma pessoa, o corpo de uma pessoa é tomado por um espírito. E aí você sabe, meu amigo, que não tem espírito de quem morreu. Você sabe que o espírito que a Escritura fala é o fôlego de vida. Então quem está entrando dentro dessas pessoas? A serpente podia falar? Não, mas falou. Mediunidade. Vamos considerar a doutrina da reencarnação defendida pelo Evangelho Espírita. Essa pesquisa foi tirada de pt.wikipedia.org/wiki/reencarnação. Definições conceituais. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. O equivalente grego, metempsychose, deriva de meta, ou seja, mudança, e em psichou, colocar uma alma em, é o significado. Um termo atribuído a Pitágoras. Um termo alternativo é transmigração, implicando a migração de uma vida, um corpo, para outra. Reencarnação refere-se à crença de que um aspecto de todo ser humano, ou todos os seres vivos em algumas culturas, continua a existir após a morte e que esse aspecto, podendo ser a alma, mente ou consciência, ou algo transcendente, renasce em um ciclo de existência interconectado. A crença na transmigração varia de acordo com a cultura e é vista na forma de um ser humano recém-nascido, ou animal, ou planta, ou espírito, ou como um ser em algum outro reino não humano da existência. O termo também foi usado por filósofos modernos como Kurt Gödel, com outro significado. O termo grego, às vezes usado como sinônimo, é palingênese, ou seja, nascer de novo. No pensamento grego-romano, o conceito de metempsicose desapareceu com a ascensão do cristianismo primitivo, devido a alegações de incompatibilidade da reencarnação com a doutrina central cristã da salvação dos fiéis após a morte. Salvação dos fiéis após a morte. Então a salvação só vem após a morte. Diz aqui, a pesquisa, que no pensamento greco-romano o conceito de reencarnação desapareceu com a ascensão do cristianismo primitivo. Ele está falando aqui quando Roma pagã estava ali como Roma pagã e não era Roma cristã, eles mantinham um conceito de reencarnação. Mas quando Roma se torna cristã, esse conceito de reencarnação ele é afastado, ele não é mais aceito, esse pensamento. Ele vai desaparecer, só que eles vão dar roupagem nova ali, né? E aí criaram doutrinas que não abandonam o conceito de imortalidade, mas que envia as almas para outros lugares. E aí criaram o purgatório, o limbo, criaram os céus para o bonzinho, o inferno para os bons. E aí vai por esses caminhos que a cristandade abraça. Meu amigo, a doutrina da imortalidade da alma é o carro-chefe do espiritismo. Vamos aqui apresentar uma outra pesquisa, https://www.terra.com.br, vida e estilo por reencarnação. Entenda melhor a base da doutrina espírita.
segue algumas das perguntas e respostas. Por que os seres devem reencarnar? Por que, cooperador? Segundo a pesquisa. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência, construindo nosso próprio destino. A doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes, isto é, sem a noção e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Ao longo das encarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que o marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para uma outra mais elevada, com exceção dos espíritos de primeira ordem. Todos os outros devem reencarnar sucessivas vezes, pois estamos em aprendizado constante. Ao término de cada passagem terrena, é possível avaliar a dimensão da evolução espiritual e, com a ajuda dos mentores e dos construtores da vida, resolver se é melhor permanecer no plano espiritual, atuando positivamente em auxílio aos encarnados, ou se seria o momento certo de voltar à Terra. Os caminhos de muitos espíritos são traçados pelos construtores da vida, que organizam, com o máximo de cuidado e competência, os planos reencarnacionistas, valendo-se do registro individual de cada espírito. Assim, fica claro que a reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina, que não condena ninguém aos sofrimentos eternos por causa dos erros de outras vidas, muitas vezes cometidos em momentos de insanidade. A reencarnação, ou seja, os inúmeros corpos de que se serve o mesmo espírito em sua caminhada pela eternidade, explica melhor a diversidade de destinos e de aptidões que são vistos na Terra. O processo de reencarnação nunca acontece sem objetivo ou motivo, pois os seres podem estar em missão, provação ou expiação. Olha só, a missão é a tarefa ou o poder conferido a alguém para realizar algo. Porém, vale ressaltar que encarnar em virtude de uma missão somente ocorre para uma minoria de espíritos. A provação é o ato ou efeito de provar e geralmente é sofrida por alguém a fim de determinar se já possui condições de vencer os percalços da vida. Já na expiação, acontece a grande parte das reencarnações, ou seja, a razão é o pagamento de débitos adquiridos em vidas anteriores ou nesta mesma vida, como uma espécie de castigo ou penitência. É o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus que está inscrita na consciência de cada um. É isso que diz a pesquisa, pastor Lucas. Nós estamos trazendo isso para os ouvintes ter uma noção, o tanto de contradições, e ao ver a pergunta e a analisar a pergunta que trouxemos, por que os seres devem reencarnar, você vê que há inúmeras contradições. A outra pergunta, quantas vezes um espírito deve reencarnar? A resposta é, um espírito pode reencarnar quantas vezes necessitar para o seu desenvolvimento, sem perder a sua individualidade, mudando apenas de personalidade. Isso porque a cada encarnação ele sofre a influência do novo corpo, do novo ambiente físico e sociocultural, da nova família, dos amigos e etc. Nós estamos trazendo uma pesquisa sobre reencarnação, para as pessoas entenderem o conceito do Espiritismo sobre a reencarnação. A outra pergunta, seria possível reencarnar na mesma família? E a pesquisa diz, os estudiosos do Espiritismo afirmam ser possível e até constante um espírito desencarnado voltar à Terra como um membro da família que um dia deixou. Isso porque a família é o ponto de encontro e a escola onde os seres se juntam para evoluir. É muita informação para você e para você entender o quanto a doutrina espírita e as escrituras estão distantes um do outro. Quem atinge a perfeição não volta a reencarnar? A resposta nessa pesquisa diz, para escolas orientais e ocidentais, a reencarnação não é necessária nesse estágio, mas algumas almas regressam à matéria em missões de grande importância para a coletividade. Por exemplo, eles falam
que os mestres santos, bodhisattvas, que são pessoas que desejam ser igual ao Buda, né? Esses voltam. E eles falam que Jesus é um desses espíritos que voltou para auxiliar a humanidade. Allan Kardec ainda disse: podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que viveram na época mais distante, os homens ilustres e os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos e os que nos foram indiferentes, disse Allan Kardec. https://espírito.org.br, artigo Evocação dos Espíritos. O que é isso, ouvinte? Faça uma sessão e as pessoas vão, vamos dizer assim, invocar o Espírito, pedir que o Espírito de alguém se manifeste ali num corpo de uma outra pessoa. Isso chama-se mediunidade. E as pessoas vão fazer isso e faz isso com muita frequência. Com muita frequência. De acordo com o Conselho Espírita Internacional, um dado aqui que eu acho interessante trazer para vocês, o Espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, sendo mais difundido no Brasil, onde conta com cerca de 3,8 milhões de adeptos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e mais de 30 milhões de simpatizantes, de acordo com a Federação Espírita Brasileira, FEB. Os espíritos também são conhecidos por influenciar e promover um movimento de assistência social filantrópica, porque eles acreditam que por meio da caridade os espíritos podem se purgar ou se purificar ou pagarem seus pecados. O kardecismo teve uma forte influência em várias outras correntes religiosas, como a Santéria, a Umbanda e os movimentos New Age. Nós trouxemos aqui essa pesquisa de wikipedia.org, Espiritismo. Eu acredito que, por tudo que apresentamos até aqui, deu para ter um bom conhecimento do que é o Espiritismo e a sua base de sustentação, que é a doutrina da imortalidade da alma. Vamos aqui agora, já finalizando, apresentar o que as Escrituras dizem da invocação dos mortos. É muito importante isso aqui para a nossa fé. O Espiritismo e a prática da invocação dos mortos e a reencarnação são estacas de sustentação de toda a doutrina espírita. Como já demonstramos em nossos estudos, a doutrina da imortalidade da alma e a reencarnação não suportam ser provadas pelas Escrituras. Vamos ler Deuteronômio 18, verso 10 ao 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. É uma prática não permitida por Deus. Percebeu, ouvinte? Você quer crer nas Escrituras ou no Espiritismo? Você quer identificar-se como cristão ou como espírita? Ouça o que Deus fala por boca do profeta Isaías ainda. Quando disserem a vocês, consulte médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam: a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías 8:19. Ouça o que Deus diz ainda. Olha o que Deus diz. Deus está dizendo: voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém,
e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levíticos 20, versos 6 e 7. Deus fala que voltaria o rosto dele contra pessoas que praticam o espiritismo e a mediunidade. Deus ainda diz: não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levíticos 19, verso 31. Meu amigo, você ouviu, Allan Kardec diz que as pessoas podem invocar tanto os espíritos maus como os bons. Vamos pensar que seria possível invocar espíritos como as pessoas fazem. E eu pergunto, qual a sua segurança em saber se o espírito é bom ou mau? Satanás tentou enganar Jesus, meu amigo, você esqueceu disso? Não enganou porque Jesus conhecia a verdade e se firmou na verdade. Você tem condição? É um risco. Vamos ler ainda primeiro Crônicas 10, verso 13 e 14. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então vamos deixar nós também de consultar ao Senhor nosso Deus, consultar a palavra de Deus para consultar espíritos? Se sim, a morte nos aguarda. É você quem escolhe, meu amigo. O irmão Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, em 1 Timóteo 4:1, ele diz assim: mas o Espírito, não é os espíritos não, é o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espiritismo é a voz que o inimigo encontrou para se manifestar com a humanidade. Infelizmente, é uma verdade muito pesada, mas é uma verdade. Satanás está comunicando com homens e mulheres e dizendo que é o espírito de quem morreu, que é o espírito de um parente e que é isso, que é aquilo. E as pessoas estão seguindo as orientações de Satanás. Me perdoe, mas essa é a verdade. Eclesiastes 9, versos 5 e 6, está escrito que os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então não são os mortos que estão falando. Nem tão pouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então não é o morto que está falando. O amor de quem morreu não tem mais. O ódio de quem morreu não tem mais. A inveja já não existe. Pereceram. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então não é quem morreu. São espíritos enganadores que conseguem se manter por meio de doutrinas, de demônios e de manifestações que não são de Deus. Eu espero que você, meu amigo, esteja compreendendo o que nós estamos trazendo aqui. 2 Coríntios 11, verso 13 e 15. Porque os tais, esses que nós estamos falando, os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Já viu falar de irmão de luz? É muito comum essa prática no Espiritismo. Irmão de luz, Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Satanás, você tem que entender isso, meu amigo, minha amiga, quando foi jogado um anjo que se transformou em demônio, foi jogado anjos com ele também. O Espiritismo, a imortalidade da alma e a prática da invocação dos mortos e a reencarnação são estacas de sustentação de toda a doutrina espírita. Como já demonstramos em nossos estudos, a doutrina da imortalidade da alma e a reencarnação não suportam ser provadas pelas Escrituras. Não suporta ser provada pelas Escrituras. Deus diz, quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Consultar os mortos em favor dos vivos é terrível, né? Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essas palavras, vocês jamais verão a luz. Isaías 8, verso 19. Qual é o mandamento? Não
consulte. Qual é o mandamento? Não haja no meio de vós isso. Não haja quem pratique mediunidade, não haja quem pratique o espiritismo, a adivinhação. Não consulte. Esse é o conselho de Deus. Esse é o mandamento. Que Deus te abençoe, meu amigo. Senhor Deus, Altíssimo e Soberano Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, colocada em nossos corações, repassada pelos profetas e pelos apóstolos, e o grande Mestre Jesus o Cristo, que assim pede que nós possamos aprender mais de Ti e assim incentiva para que nós possamos praticar aquilo que o Senhor ensina por meio da palavra. Que nós não venhamos nos distanciar, Senhor Deus, dessa verdade, mas que a cada dia possamos guardá-la em nosso coração e sermos praticantes. Senhor, que aqueles que estão em nosso redor, que têm crenças diferentes, que têm movimentos filosóficos e coisas que anulam a Tua palavra, possam, Senhor Deus, abrir os olhos, abrir o entendimento, para entenderem essas verdades que, sim, essas é que trazem a vida eterna, Pai. Que nós possamos ser fonte, Senhor Deus, de pregação do Evangelho, que possamos ser uma igreja atuante para que estes possam conhecer a verdade, possam, Senhor Deus, conhecer a Tua palavra, que liberta de todas as mentiras, todas as feitiçarias, todas as algemas que o diabo tem colocado nas pessoas. Essa verdade, Senhor Deus, que liberta as pessoas. E assim, Senhor Deus, que possamos ser atuantes neste ponto e pregar o Evangelho a toda criatura, continuar nessa pregação. Senhor, abençoe a cada um dos ouvintes, aqueles, Senhor Deus, que te entregaram casos impossíveis, que possa o Senhor visitar a cada vida. Senhor, tenha misericórdia da vida destes, e assim abençoa a Igreja de Deus espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Senhor, que possamos estar firmes quando o Filho do Homem voltar, e assim sermos achados de pé, que possamos a cada dia mais andar conforme a Tua vontade e crescermos na graça e no entendimento. Abençoe a Rádio Encontro com Deus, que possa crescer, e que assim, Senhor Deus, os seus objetivos sejam alcançados, que o principal é pregar o Evangelho. Tudo isso, ó Eterno, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Então, meu querido ouvinte, eu vou ficando por aqui com o programa À Luz das Escrituras. E nós encerramos em nome de Jesus. E assim nos vemos na nossa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Esperança tem em Deus, meu Senhor, que algum dia o verei.